continuidade, tudo não, né? Tem muito conteúdo aí nas aulas escolares. Nós, professores, escolhemos aí os pontos principais para estar aí, de fato, organizando e está passando para vocês, para que não, de maneira alguma, aí, é quase que impossível, né? Se for estudar tudo que já foi produzido em quesitos históricos, na historiografia de Roma, não damos conta aí de falar tudo isso em um ano de aula de história numa escola de ensino fundamental para o sexto ano. É um conteúdo muito extenso, muito grande, tem aspectos culturais, sociais, políticos, ah, entre outros temas, até arquitetura, artísticos, mais específico ainda, até, eu quero estudar a lei da Roma de tal época. Então é assim que funciona esse período, né? Então tá aqui, o Império Romano, né? Nos filmes, aqui eu tinha deixado essa atividade para vocês na última aula. Em filmes, cinema, eles deixam aí e criam um imaginário de como eram os imperadores romanos, né? E conseguimos já entender aí como que funciona, né? Roma teve um período, num primeiro momento, foi uma monarquia romana, né? Como que foi, professor, a monarquia romana? Foi lá atrás, já estudamos isso, começamos com a Roma monárquica. E como que foi essa Roma monárquica, né? Teve aqui uma sociedade no tempo de monarquia romana, estudamos o que eram os patrícios, plebeus, os escravizados. Depois vimos uma ascensão dos plebeus dentro de Roma, e com essa ascensão dos plebeus vimos também uma Roma republicana, né? Então, os patrícios que controlavam o Senado romano nunca se conformaram com o domínio etrusco sobre Roma. Em 509, aproveitando o envolvimento dos etruscos em guerras com os povos vizinhos, os patrícios derrubaram os etruscos, o rei etrusco Tarquino o Soberbo, e fundaram a República. O que significa República? República significa coisa pública. Então, tinham os magistrados dentro de Roma, né? E entre os magistrados estavam os cônsules, pretores, questores, edes, censores e o ditador. Entre esses, e eles tiveram algumas lutas sociais, que eles se ascenderam ao poder. Os plebeus tiveram várias conquistas, né? De poder, de chegar a ser, dentre os magistrados, conquistas políticas e sociais. Depois a Roma passou por um momento de conquista e de expansão aqui dentro do mar Mediterrâneo, até que eles vão chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, que é o nosso mar. Por quê? Nesse mapinha aqui, eu vou dar um aumentado, vocês conseguem ver o quão grande chegou a ser aí o Império Romano na sua máxima extensão, no ano 1 a.C. Então, depois disso, tivemos uma resistência à escravidão, revoltas, uma ascensão dos militares, e também, vamos ver também como que Júlio César e o Otávio, eles vão estar aí construindo o império, né? Tivemos uma passagem de da República para o Império, tá? E como se deu, né? Então, peraí, lutaram, conquistaram poder, e quando chegou o Império, eles perdem esse poder. Então, aqui, a última aula foi sobre o Império Romano. Como que nos filmes, as pessoas falam, nos filmes, o Imperador Nero e o Calígula são magistrados, geralmente, são mostrados geralmente como homens loucos e cruéis. Já Júlio César é mostrado como, por vezes, como alguém extravagante. Será que essas imagens criadas pelo cinema correspondem à realidade? Você já viu esses filmes? Histórias em quadrinhos ou desenhos animados sobre o Império Romano? Lembre-se de ter visto lugares entre lutas entre gladiadores ou corridas de bigas. Você já viu o Coliseu de Roma? Seria capaz de reconhecê-lo em uma fotografia? Geralmente, as imagens que eu estou colocando aí na capa dos vídeos é a imagem do Coliseu. Então, aqui conseguimos ver, ter um acesso, fazer aí, colocar aí tudo que sabemos, né? E aqui foi o governo do imperador Otávio Augusto, dentro desse que foi a última aula. Então, eu vou deixar aqui para vocês, aqui, vou continuar aqui. Afinal, o que era o Império Romano?
Afinal, o que é um Império Romano, né? Então, eu vou estar lendo aqui e aí, a partir daí dessa leitura, nós conseguimos aí ter melhor uma ideia do que é esse Império Romano, né? Na época da sua máxima extensão, o Império Romano tinha cerca de 60 milhões de habitantes, abrigavam terras em 3 continentes. Então, vamos grifar aqui que é bem importante isso. Europa, África e Ásia. No imenso território do Império, de uma ponta à outra do Mediterrâneo, havia uma grande diversidade étnica e religiosa. Além de variedade, havia também uma grande diversidade de origens de grupos sociais. Então, tinham italianos, estrangeiros, livres, escravos, libertos que habitavam cidades do Império Romano. Segundo o historiador Norberto Guardinello, o Império Romano era fruto da aliança entre o imperador e as elites das cidades imperiais. Nas cidades do Império, o poder romano exercia sua autoridade decidida pela paz e pela guerra e cobrava impostos. Mas o Império Romano não era somente um sistema político, também era uma identidade romana e que todos os habitantes podiam assumir, um elemento dessa identidade divulgado em todo o mundo romano. Era o culto ao imperador e à sua família. Além disso, por séculos, muitos imperadores mortos foram transformados em divindades com autorização do Estado. Então, depois que a pessoa morria, eles se mantinham no poder. Como? Por meio de aliança com as elites locais. E depois, como que eles se mantinham? O poder deles se mantinha depois que eles tinham passado da vida para a morte? Porque eles viravam divindades aí autorizadas pelo Senado. Então, o Senado deixava que eles viravam divindades religiosas para eles poderem ser cultuados mesmo depois de mortos, né? Aqui, o Império no século II, na sua máxima expansão. Então, se vocês olharem aqui, ó, a Britânia, né, onde que é aqui a região do Reino Unido, Lusitânia, Espanha, Gália, Dalmíria, Macedônia, que é a Grécia, Galátia, Ásia Menor, Armênia, Mesopotâmia, Egito, Cirenaica, Numídia, Mauritânia, todas essas regiões, olha, do norte da África, parte da Ásia e também boa parte do continente europeu, todos foram dominados aí pelo Império Romano. Em sua máxima expansão, o Império Romano, o maior da antiguidade, desde a Península Ibérica ao oeste até a Mesopotâmia a leste, desde a Britânia ao norte até o Egito ao sul. As legiões mais poderosas, guarneciam as imediações dos rios Reno e Danúbio. Então, pessoal, para vocês entenderem o quão importante é entender historicamente, é só vocês olharem nesse mapa e ter a ideia do quão grande foi esse domínio desse império, o quão importante, o quão sólido ele esteve por tanto tempo, porque não foi só um império romano, foi um período de Roma antiga que está aí se estendendo desde aquela Roma monárquica, em aproximadamente 700 depois de Cristo, até 2 de Cristo. São 700 anos de quase poder, e depois vai manter ainda por mais tempo esse poder por mais algum tempo. 700 é muito, mas uns 500 anos de poder aí é bastante grande, bastante um tempo bastante que dá para você ter o poder, estabelecer relações, estabelecer culturas e as pessoas assimilarem essas culturas e assim fazer parte disso tudo. O Império Romano também era um império de uma língua, latim, e de uma literatura, que era a literatura latina. A história de Roma e de seus feitos tornou um modelo a ser seguido, por isso deveria ser ensinada nas escolas das cidades de todo o Império. Além disso, criou-se uma literatura latina, que tinha entre seus expoentes o poeta Virgílio. Na escola, as elites das províncias romanas aprendiam a escrever em latim e ler Virgílio.
e a cultuar o imperador e construir habitações à moda de Roma. Então, por meio da educação, eles expandiam a língua, a literatura, o modelo de arquitetura deles e, por fim, e não menos importante, eles também mantinham uma coesão social, todas as pessoas aí estavam juntas. As bases do Império. As principais bases de sustentação do Império era a sua aliança entre as elites das provinciais e a força do exército organizado e profissional com cerca de 300 mil homens. O apoio das elites provinciais garantia a ordem pública e a cobrança de impostos. O exército protegia suas fronteiras. Então, de um lado, eles tinham uma coesão social, um apoio social, uma sociedade civil da época que dava sustentação. Então, peraí, professor, tem uma população ali. Quem que era essa população? Eram essas elites provinciais que davam esse apoio. Em contrapartida, ele tinha um exército que mantinha e organizava toda essa questão aí da segurança pública da época. Então, o exército protegia suas fronteiras, além de proteger a fronteira. Mas, como observou o historiador Norberto Guarinella, a integração do império não diminuiu as desigualdades no seu interior. Eis que Guarinella, Norberto, diz aqui no livro dele que chama História Antiga, né? Aqui, ó, os pobres continuaram os pobres. Em Alexandria, por exemplo, haviam claras distinções dos direitos dos cidadãos romanos, dos gregos mais ricos, os que frequentavam o ginásio, dos demais gregos, dos judeus e da população egípcia nativa. Então, Alexandria, é um lugar que está no Egito, localizado no Egito, que teve a famosa aí, a biblioteca de Alexandria, mas vocês conseguem ver, entender a circularidade de pessoas e de povos ali. Então, tinha direito dos cidadãos romanos, dos gregos ricos, dos demais gregos, dos judeus e da população egípcia nativa. Então, são as 5 populações diferentes, 5 grupos étnicos e culturas e culturais diferentes, religiões diferentes, algumas coisas vai se assimilar, vai se juntando, né? Mas se tem essa distinção é porque eles se viam essa distinção. Os pobres sempre permaneceram sujeitos ao arbítrio de seus superiores, tinham pouco acesso à justiça e podiam ser submetidos a castigos corporais. Ao longo do território, ao longo do império, né, ao longo do território do império, as sociedades eram altamente hierarquizadas, então existia uma hierarquia na sociedade. Aqui, eu tinha deixado aqui embaixo que quem que era Virgílio? Virgílio era um poeta romano, que ele viveu de 70 a 19 depois de Cristo. Ele foi autor de Eneida. Já também tinha Alexandria, né? Era uma cidade romana no norte da África com mais de 250 mil habitantes. A relativa estabilidade política vivida pelo Império Romano dos 2 primeiros séculos da nossa era favoreceu o crescimento e a economia e a expansão do comércio romano. Então, aqui nesse mapa, conseguimos ver o que Roma produzia, o que eles vendiam. Então, conseguimos ver que o de amarelo é o Império Romano. Então, temos azeite, vinho, trigo, gado. Temos aqui um risquinho, esse risquinho verde era as vias comerciais. Aqui estava esse que vai estar um risquinho, né, bem trêmulo aqui, vai ser as fronteiras fortificadas, metais, escravos, produtos artesanais e outros alimentos. E aqui vocês conseguem ver o quão era grande o império e também o quão era vasto a produção de alimento, a riqueza e a circulação de pessoas, de ideias e também de materiais e mercadorias nesse Império Romano. Porque nada se sustenta sozinho, né? Então ele tinha lugares que que eram as fronteiras fortificadas, tinha outros lugares que além das fronteiras fortificadas eles compravam produtos artesanais, metais, tinha lugares que eram lugares para conseguir escravos, né? Então, se vocês olharem aqui no norte da África, aqui, né, tem uns lugares aqui específicos para conseguir escravos. E também tem um lugar que pega o gado, que é a carne, vinho, bastante lugar com vinho, né? Trigo e azeite. E isso vai fazer que esse império ele se fortaleça muito mais, cada vez mais forte, ele se tenha coesão
tanto da parte civil, tanto da parte militar e a parte do imperador também. O que é essa coisa? Essa junção, essa ligação, tá? E isso vai fazer que esse império aí, que essa base desse império localizada nesses lugares vai ter um pouco mais de força, um pouco mais de truculência para poder lidar aí com as pressões de fora vinda dos bárbaros, né? Tá aqui agora uma atividade que eu tinha deixado para antes da aula de segunda-feira. Eu